Inteligência artificial, um tema que fascina e assusta ao mesmo tempo. Mas será mesmo que tudo que você escuta sobre inteligência artificial é real? Hoje eu irei revelar 5 mitos por trás dessa evolução que muitas das vezes muitas pessoas criam ideias e expectativas que não são reais. A inteligência artificial vai roubar todos os empregos. Eu já escutei isso várias vezes, que a inteligência artificial pode ocupar o mercado de trabalho de um jeito ou de outro. E uma realidade que talvez aconteça, outra vez não. Isso vai depender muito. Embora algumas funções sejam automatizadas de alguma maneira, por exemplo, alguns mercados já adotaram certas funções robóticas de máquinas e outros setores também usam inteligência artificial. Um exemplo, hoje em dia muitos designers usam inteligência artificial, muitas construções usam certas máquinas para tomar conta da inteligência artificial. Eu acredito que devido ao surgimento da inteligência artificial, vai surgir novas profissões. E muitas pessoas têm aquela ideia de que uma inteligência artificial surgindo, de certo modo, muitas pessoas vão ficar sem emprego. Mas eu acredito que essa realidade vai ser bem completamente diferente, eu diria. Isso acontece pelo simples fato. Algo quando é novo, muitas pessoas têm aquela questão de temer o desconhecido. E isso faz parte do ser humano. Mas a inteligência artificial, em meu ponto de vista, ela vai agregar muito mais do que causar danos. Isso porque a mão de obra precisa de pessoas trabalhando normalmente. Então acredito que a inteligência artificial vai ter sim um impacto na nossa sociedade, mas vai ter sim pessoas trabalhando normalmente, só usando ela de um modo ou de outro. Então podem ficar tranquilos que a inteligência artificial não vai tomar conta de tudo. Isso é um mito. Outro mito que muitas pessoas costumam acreditar é que a inteligência artificial pode pensar como um humano. E não, ela não pode pensar como um humano. Ela é programada para seguir certos padrões. Um exemplo, eu costumo usar muito o ChatGPT para estudar sobre diferentes assuntos ou até mesmo para ganhar ideias de roteiro. Mas quando ele me dá ideias, eu não pego aquela ideia 100% e crio um roteiro daquilo, eu adapto o roteiro. É só para mim ter uma base. E muitas pessoas acreditam na ideia que a inteligência artificial, ela pode pensar como um humano, ela pode sentir como um humano, ela pode se expressar de uma maneira muito profunda. E essa realidade é completamente diferente. A inteligência artificial está sim cada vez mais evoluindo, se adaptando de um modo ou de outro. Mas você afirmar que ela pode pensar como um humano, que ela daqui a pouco vai sentir algo, não. Isso é somente um mito que muitas pessoas acreditam pelo simples fato da evolução. É a mesma coisa de você falar que a inteligência artificial vai tomar conta do mundo, vai dominar o mundo. O terceiro mito é que a inteligência artificial é perfeita e sem erros. Ela está longe de ser perfeita. Primeiramente, que ela pega como base certos dados, certas informações que já são criadas, que já existem, e ela somente adapta. Um exemplo disso é eu pesquisar sobre filosofia, perguntar para o chat sobre filosofia e ele do nada saber me definir aquelas informações com tamanha precisão. O chat GPT, ele vai coletar informações de diferentes lugares. E não só existe o chat GPT, como também existe outros chats, que eu até hoje fico impressionado com isso, porque existe inteligência artificial para criar música, para criar texto, para fazer tradução, para criar vídeos. Então, quando eles criam vídeos, quando eles criam roteiros, quando eles pesquisam sobre algum assunto com tamanha precisão, eles têm que encontrar uma base no redor do mundo, no redor da internet, para eles terem aquela informação. Então, eles não são perfeitos. Muitas informações que eu já pesquisei no ChatGPT estavam erradas, mas ele se adapta, ele se aprimora de acordo com o que você deseja aprender com ele. Outra coisa que eu já escutei é que qualquer um pode criar uma inteligência artificial, uma IA, mais conhecida por esse nome, só que a realidade é completamente diferente, porque quando você vai criar uma IA, uma inteligência artificial, você tem que ter conhecimento de programação, algo que nem todas as pessoas têm. E ela é muito complexa, porque dependendo muito da IA que você escolha criar, você vai ter que ter um conhecimento ou outro avançado sobre isso. Muitas pessoas fazem essa afirmação. Ah, vou criar uma inteligência artificial porque é bem simples, não vou ter trabalho algum. Na verdade, você vai ter trabalho muito mais criando
do que você ensinando a IA se desenvolver no geral. Porque ela copia os passos que você deseja ensinar, então é algo muito complexo. É como você estivesse treinando alguém. Você vai ter que estar sempre ali ensinando a fazer algo diferente, novas palavras, novos conhecimentos. E isso exige tempo, exige esforço e existe muito trabalho. Ou seja, não é fácil criar uma IA. Outra coisa que eu estou escutando muito com frequência é muitas pessoas afirmarem que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Essa realidade é algo muito engraçado e parece muito com coisa de filmes de Hollywood, porque tem sempre aquela questão de falar que os robôs, as máquinas vão tomar conta do mundo. E a realidade é completamente diferente. Como é que um robô vai tomar conta do mundo? É muito improvável que isso aconteça. E se isso acontecer, eu acho que vai ser bem diferente do que muitas pessoas afirmam. Por exemplo, a inteligência artificial, ela tem evoluído bastante nesses últimos anos, no quesito avanço tecnológico, no quesito aparência no geral, porque existe inteligência artificial de todo tipo. E quando você vai afirmar que ela vai tomar conta do mundo todo, é algo que não faz sentido. Como a inteligência artificial, que ainda está evoluindo, vai dominar o mundo assim da noite para o dia? E como eu falei antes, eu uso bastante a inteligência artificial para diferentes coisas. E eu não acredito nessa ideia de que ela vai dominar o mundo. O maior perigo da inteligência artificial que você pode cometer usando ela é as pessoas. O ser humano ele tem a tendência a usar até as coisas que são boas de maneira errada, de maneira indevida. Não sei se vocês ficaram sabendo do caso do rapaz que hoje em dia não está mais entre nós. Não sei se é que vocês me entendem, mas ele se apaixonou por inteligência artificial. Se você parar para pensar em um assunto como esse, ele gostou da inteligência artificial porque ele viu ela como uma namorada, como uma pessoa real. E ele pegou como base uma personagem de Game of Thrones, que eu esqueci o nome da personagem principal, mas essa personagem, ele criou ela de modo que ela fosse aquela personagem da série. Ou seja, ele criou um vínculo, a inteligência artificial ficava sempre conversando com ele, sempre interagindo com ele, e nisso surgiu um vínculo. E ele tinha certas mensagens meio diferentes com a inteligência artificial. Então, o rapaz hoje não está mais entre nós, e a mãe dele, inclusive, denunciou a empresa que era responsável pela inteligência artificial. E eu fico me perguntando, a culpa foi da inteligência artificial ou a culpa foi dos pais que não cuidaram bem do filho, da filha, seja lá quem for? Porque se você pegar como base esse fato, a inteligência artificial ela tem sim suas funções, como ela também tem suas funções ruins. Então, isso foi muito mais uma falta de monitoramento dos pais do que culpa da empresa. Então, voltando ao início do nosso tema, a inteligência artificial, ela não vai dominar o mundo. Isso não faz sentido nenhum. Eu sempre uso de maneira moderada, é claro, de maneira correta, mas no mundo, infelizmente, sempre vai existir pessoas que vão usar ela de maneira incorreta, de maneira errada, e tudo vai depender do modo que você usa. Agora você sabe a verdade. Como você pretende usar a inteligência artificial, a IA, no seu dia a dia? Pretende usar ela de maneira mais monitorada, de maneira mais correta, ou você ainda acredita que ela pode dominar o mundo? Deixe aí nos comentários. Até a próxima.